Aleluia. Romanos 8, 14 em diante. Romanos 8, 14 em diante. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Adiante. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual o chamamos Pai. Abba, Pai. Amém? Aleluia. Amados, se estudarmos um pouquinho de história da igreja, a gente vai perceber que, ao longo de anos e anos, de séculos às vezes, nós nos comportamos como aqueles que buscavam a Deus, tá? Eu ia usar a palavra cristão, não vou usar, porque você vai entender depois ao longo da nossa ministração porque não usei a palavra cristão. Mas, ao longo da história, aqueles que buscavam a Deus de coração, eles entendiam que a forma como estavam fazendo, como o buscavam, como o cultuavam, a forma como eles criam, a forma de se expressar e louvar, as suas maneiras, os seus costumes eram os melhores. Ninguém aqui em sã consciência faz alguma coisa achando que aquilo não é bom, que não está certo fazer desse jeito, mas vou fazer. Não. Ao longo das culturas, das nações, nós fomos percebendo gente que matou em nome de Deus. Colocaram em porões, em sofrimento em nome de Deus, ou se converte ou morre. Foram expulsos de lugares, ou se converte ou morre. Gente fez barbaridades em nome do nosso Deus, achando que aquilo era o correto, aquilo era o certo a ser feito. Quiseram muitas vezes colocar fé goela abaixo de pessoas, e faziam isso com um coração entendendo aquilo como sendo o reto aos olhos de Deus. Aí passam-se os séculos e a gente percebe que, aquilo foi aprimorado, mudou-se as maneiras. Nós podemos perceber isso com a reforma de Lutero e de Calvino, porque antes disto se vendia indulgência. Todos sabem o que é isso? Outro dia eu vi um diploma de um amigo meu que me mostrou uma indulgência que ele tinha. Ele comprou lá por X reais e você dando essa oferta, você está perdoado, você pode aprontar o que você quiser, você pode até sair numa escola de samba. Está perdoado. Pode sair numa escola de samba pelado. Está perdoado. Indulgência. Indulgência é isso. Ao longo dos anos a gente viu que isso foi trocado e que na reforma entendemos que salvação vem pela fé e é dom de Deus, não vem de nós, é gratuito, não tem o que você possa fazer de obra para garantir tua salvação, você precisa crer. E nós aperfeiçoamos a nossa maneira de entender Deus e de louvar, de buscar o Senhor. Apesar da reforma que nós recebemos nessa história da igreja, ainda aquelas práticas estabelecidas por Lutero e por Calvino, elas foram muito mudadas e muito acrescentadas. E ao longo das gerações nós viemos adaptando. E agora eu te pergunto, o que você acha desse nosso jeito? O que nós estamos fazendo agora? O que vocês acham? A resposta que todo mundo tem que dar é o melhor. Esse é o jeito certo. Né? Eu, de sã consciência, em tudo que eu entendo, eu faço desse jeito, porque é assim que a inspiração me ordena fazer. É assim que se adora a Deus, é assim que a gente ora. Essas são os nossos direitos, as autoridades que nós recebemos de Deus, os benefícios, as heranças. Você afere o que você pratica e diz, agora sim, agora conseguimos, chegamos aonde Deus queria, agora a gente está fazendo direitinho, né?
Né, em português quer dizer né. Né? Em coreano é kamsamida. Kamsamida. Eles falam kamsamida para tudo. Kamsamida. Kamsamida. Eu descobri que isso quer dizer né. Né? Então, essa seria a nossa resposta. Não sei fazer melhor do que isto. Mas para que a gente entenda os propósitos de Deus, onde estamos agora, e a nossa edificação de glória em glória, amém? Porque nós somos edificados de glória em glória. E num ano a gente está num nível, e no outro ano a gente tem que mudar de nível. Amém? Pergunta para o teu vizinho, há quanto tempo você está no mesmo nível? Pergunta aí para ele. É uma pergunta retórica, não é para você responder. Né? Ah, pastor, eu mudo de nível todo ano. Estou sempre subindo. Aleluia. Pois é. Para entender uma revelação que é cada dia maior de Deus e uma edificação que Ele traz para a nossa vida de glória em glória e que vai nos acrescentando e que podemos ser um pouquinho mais parecidos com Ele a cada dia que passa e fazemos de uma maneira melhor e sermos mais excelentes, mais edificados. Eu lembro da passagem que um grande preletor que era bom com as palavras declara: Espírito Santo? Que Espírito Santo? Quem era esse? Apolo, na Bíblia. Pregava com eloquência. E aí falaram para ele: olha, nós precisamos te apresentar uma maneira mais excelente, pelo Espírito Santo. E ele diz: Espírito Santo? Nem ouvi falar. E ele pregava a palavra de Deus com eloquência. Estou dizendo isso tudo para vocês porque tem um projeto de Deus enorme, um propósito para tudo isto, que ao longo da história ele vem sendo entendido e mudado, aperfeiçoado, vem sendo feito mais excelente, de uma maneira mais revelada. A revelação é progressiva. Quanto você entende de Deus? O quanto você entende de Deus hoje tem que dar lugar a um entendimento maior amanhã, e outro maior e mais excelente depois da manhã. E nós não podemos parar nunca, porque o nosso Deus é infinito, eterno. Mas vai chegar um dia em que o conhecimento de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar. E não vai precisar de ninguém que vos ensine, todos conhecerão a Deus, face a face. Não agora como que por imagem, mas face a face. Enquanto isso, nós estamos aqui buscando fazer de uma maneira melhor, de uma maneira mais excelente. Amém? Tudo bem? Para entender isso e aperfeiçoar ainda mais, nós precisamos saber os propósitos de Deus. Romanos 8, volta aí um versículo para o 14, declara: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vai adiante. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Essa é a versão, nova versão internacional, não tem o Abba, mas algumas têm. O propósito de Deus é estabelecer uma família de filhos espirituais e não servos. Amém? Deus não te chamou para escravidão, Deus te chamou para você ser filho. O projeto inicial de Deus não era para ninguém ser escravo, servo. O projeto de Deus era para que todos nós fôssemos filhos dele. Filhos vão à casa do Pai, sentam-se à mesa com o Pai, comem com o Pai. Amém? Nós fizemos algo parecido aqui com a casa do Pai e a mesa com os irmãos, diante do Pai, com a presença do Pai entre nós. Como filhos, uma família, Deus escolheu fazer de mim e de você família dele, filhos dele, não servos simplesmente. Como filhos amados, nós podemos, usando o nosso livre-arbítrio, como preguei, dizer: Senhor, eu te servirei, porque servir ao Senhor é algo excelente, edifica, é grandioso,
É uma alegria te servir. Servir ao Senhor acrescenta a nossa vida, nos edifica. Você pode amar tanto a Deus, amar tanto o Pai, a ponto de dizer para Ele, eu vou fazer do jeito que o Senhor quer, do jeito que o Senhor pede. Eu vou fazer do jeitinho que eu vejo o Senhor fazer. Você pode amar o Pai desse jeito e pode fazer do jeito que é a vontade dEle. Pode. Você pode. Mas Ele por propósito, fez filho e não servo. Amém? Aleluia. Deus, Ele veio, Ele tem por propósito estabelecer um reino e não uma organização religiosa. E um reino de reis e não de súditos. Apocalipse 19:16 declara que Ele tem um manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus, Ele nunca quis estabelecer uma religião. O homem criou religião. Religião é um câncer, é um tumor. Religião não faz parte do corpo. Religiosos não fazem parte do corpo. Religião só provoca guerra, contenda, facção, dores. Religião não foi o que Deus planejou. O propósito de Deus é um reino, estabelecer um reino onde Ele não tem súditos, um reino onde tem reis que governam. Lá no começo, em Gênesis, Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis da terra. E disse para o homem, sujeitai a terra, dominai sobre ela e sobre toda a criação. Você foi feito para governar e não ser governado. Por isso que quando a gente é chamado assim a obediência, e obedecer é de Deus, obedecer a autoridades te traz bênção, você fica assim meio que, puxa, mas nasci para governar, meu lugar é Hollywood, que história é essa agora? Tem que fazer desse jeito aí? E o meu jeito, que é tão bom? Na verdade, Deus, Ele nos projetou, nos programou para sermos todos reis no seu reino, e seremos. Diga para o seu vizinho, você vai ter uma coroa linda. Tua coroa vai ser brilhante, reluzente. Aleluia! Você vai ter a coroa mais cheia de pedras preciosas, de ouro, maravilhosa. Deus vai te dar de presente, por conta da tua sujeição, da tua submissão aqui, do teu obedecer à autoridade do Senhor, Ele vai te coroar como rei para você governar. Naquela altura em que você receber a coroa, você vai também receber um corpo incorruptível. E porque aí o corpo é incorruptível, você pode reinar. E você poderia reinar desde já, desde que você matasse esse teu corpinho corruptível aí. Quer reinar? Quer antecipar? Quer viajar no tempo? Quer trazer aquele bem bom para hoje? Morra. Morra, tem que morrer, né? Mas o que Deus nos quis por propósito foi estabelecer num reino e não religião. Religião é coisa de homem. Religião vem da palavra religar, religar o homem com Deus. E os homens sabidos, estamos separados do Pai, separados do Criador. Vamos fazer assim, a gente se comporta assim, assim, assim. Tudo isso aqui pode, ó, pode. Isso aqui não pode. Isso pode, não pode. Regras, conduta, moral, cheio de... Aí vem uma doutrina religiosa. Faz isso, não faz aquilo. Religião é coisa de homem. Se você seguir essa cartilha, você vai se religar com Deus. Mentira do diabo! Ele conta uma historinha para um e outra historinha para outro e eles brigam para ver quem está com a razão. Diga para o seu vizinho, nunca mais brigo com você.
É óbvio que é você que está com a razão. É claro. O diabo vem e conta uma historinha para um descendente de Ismael, e outra para um descendente de Isaac, e outra para o descendente de Buda, e outra para o descendente de lá sei quem. E eles vão ficar brigando por religião. Não, para chegar a Deus é assim, ó, meditando. Não, para chegar a Deus é assado, não é assim, de jeito nenhum. Senhor, ouviu o mal. Que Deus é esse teu? Mata todo mundo aí, porque esse Deus não serve. Infiéis, tem que morrer os infiéis. Guerra santa, isso é religião. Deus não nos trouxe religião. Jesus não veio estabelecer religião nenhuma. Jesus veio para ser rei, rei dos reis, senhor dos senhores. Reinar sobre você, como rei sobre reis. Amém? Amém? Salmo 115. Versículo 15 e 16. Os céus são os céus do Senhor. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Vai para frente. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Deus confiou a terra para mim e para você, que é filho de Deus, que é filha de Deus. Deus confiou a terra para pessoas que vão implantar o seu reino. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu a nós, filhos dos homens, para mim e para você. Nós somos os seus embaixadores para implantar o seu reino. Deus tem por propósito estabelecer cidadãos e não membros de uma religião. Cidadãos. Cidadãos do seu reino. O seu reino é eterno, o seu reino é invisível, o seu reino não é deste mundo. E Ele veio para estabelecer esse reino aqui entre nós. E não uma membresia. Não sou membro aqui, sou membro ali. Não. Deus veio para estabelecer cidadãos. Cidadãos que se comportam igual ao céu, igual aos cidadãos celestiais. E porque eles têm aquela cultura celestial escrita no seu coração, enquanto eles andam aqui, eles proclamam as leis, as regras, a cultura, o idioma, a vestimenta, as bandeiras, as comidas do seu reino celestial. Enquanto nós estamos aqui, nós somos obrigados a, como cidadãos celestiais, estabelecer um cantinho do céu ao nosso redor. Você quer morar num cantinho do céu? Quer? Você, como cidadão celestial, deve fundar um partido político. Está certo isso? Por que não? Porque o próprio nome já diz partido. Partido quer dizer um negócio quebrado. Tem este partido e aquele partido. É parte em partes, e uma parte é essa e a outra parte é a outra. E com Deus a coisa é integral, é inteireza, não tem partido. Não tem esse partido ou aquele partido, tem teocracia. Deus reina. Amém? Então, para você estabelecer um cantinho do céu ao teu redor, não adianta você querer fundar o teu partido, que pode se chamar Cantalabás. Que eu já vi igreja com esse nome. Ou pode fundar Jesus é bom com molho de tomate. E estão dando cada nome para a igreja aí, irmãos. Igreja dos irmãos que um dia se encontrarão para sempre. Tem 1,5 metro o nome da igreja. Assembleia dos Santos dos Últimos Dias e dos outros também. Uma loucura, cada nome. Não tem mais como dar nome para tanto partido. Tudo partido, partes. Nós temos que estabelecer o reino. Cidadãos celestiais. Cidadãos celestiais não são religiosos. Jesus não fala com gente religiosa. Pergunta para o vizinho, você tem ouvido Jesus falar? Pergunta. Tem ouvido Jesus falar? Você tem ouvido a voz do Senhor?
Acho que não. Eu não tenho ouvido. Cuidado. Jesus não fala com religioso. Quando ele ia ser morto, puseram ele diante dos religiosos. Religioso é um câncer. Religioso tem umas meias verdades, não faz parte do corpo, é um tumor maligno. Religioso mata o corpo. Religioso mata o corpo. Além de não fazer parte do corpo, ele é maligno, ele mata o corpo. Não deixa a religião entrar no teu coração. Não seja ritualista religioso, de jeito nenhum. Não se deixe levar por ritos, por herança dos teus antepassados, sempre foi assim. Jesus quer que você seja um cidadão celestial, programado com a cultura do reino, para estabelecer um cantinho do céu ao teu redor. Religião mata, reino de Deus é um reino de vida. Filipenses 3:20, rapidão, aleluia. Filipenses 3:20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Põe agora, por favor, para mim, em Atos 26, 28 e 29. Atos 26. Eu vou alinhavar com esse outro versículo. Então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Essa palavra. Paulo respondeu, em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem, se tornem como eu, porém, sem estas algemas. Aqui em Atos e em 1 Pedro 4, nessas duas passagens apenas, Paulo e os outros seguidores de Cristo foram chamados cristãos. E a gente não sabe, mas era um deboche. Cristão era um cristinho. A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. E eles chamavam Paulo e chamavam os outros que seguiam a Cristo de cristãozinho. Tem um cristãozinho aí. Aqueles cristãozinhos. Era deboche. Cristão, eles chamavam cristão. Aqueles cristãos. Cristão era deboche. Crente, hoje, já está queimado. Né? Já virou deboche. É crente. Pobre, burro e mora longe. É crente. Virou deboche. Aí a gente mudou para evangélico. Evangélico agora é o quê? Deputado corrupto. Outra treta. E aí alguns de nós já estão dizendo, não, somos cristãos. E está achando aquilo bom, agora eu fugi do crente, do evangélico, agora sou um cristãozinho. Que era deboche, do mesmo jeito. E a gente fica tentando mudar o nome para que as coisas exteriores consigam reverter as interiores. E não é por aí o caminho. Deus não faz desse jeito. Deus veio estabelecer cidadãos e não membros de uma religião. Não adianta a gente se chamar por esse ou por aquele nome e achar que a religião nos abarca e é ali que nós vamos achar as soluções. Religião não dá solução para nós. O que dá solução para nós é relacionamento. Deus veio estabelecer relacionamento e não religião. Com o filho. Vocês se lembram do filho pródigo? Tomou a herança adiantada, torrou tudo, gastou tudo onde não devia e foi para um chiqueiro comer com os porcos. E lá naquela situação, depois de estar quebrado e num chiqueiro comendo com porcos, ele diz, eu vou voltar lá para o meu pai, porque ele pelo menos vai me contratar para ser seu servo. E eu vou comer à mesa com os demais servos do meu pai, melhor que o chiqueiro. Deus não te chamou para você ser servo, Deus te chamou para você ser filho. E quando aquele menino volta para a casa do pai, o pai está de braços abertos, esperando ele no caminho, e diz, matem um novilho cevado, tragam um manto, peguem um anel,
tragam sandálias, porque esse meu filho que estava perdido voltou para casa, ele é meu filho. Deus nos chamou para relacionamento, e pai com filho se relacionam de uma maneira diferente do que senhor com escravo, com servo. Alguns de nós fizeram essa servidão, servo e patrão, tornaram isso religioso, horrível, e se esqueceram da paternidade e do grande amor do pai e da sujeição do filho ao pai por amor, e não porque é obrigado, porque senão vai sofrer as consequências. Eu tenho que atender a Deus e eu vou ter que me sacrificar e não fazer tal coisa, porque senão ele desce o chicote. Não, gente. Nós vamos entender o nosso relacionamento de filho e pai, pai com filho. Foi isso que ele veio estabelecer aqui. Nós, às vezes, nos sentimos desamparados e desprotegidos, porque não caiu a nossa ficha que ele é nosso pai. E um pai, ele não ensina o seu bebezinho que fogo queima, pegando a mão do bebezinho e pondo no fogo. Fala, filho, aqui queima, viu? Não põe a mão aí. Não tem pai que faça isso. E o nosso Pai Celestial muito menos. E alguns não têm esse relacionamento, não o conhecem como pai, não entenderam o propósito, olham ao seu derredor e dizem, eu tenho que andar na linha, e eu tenho que servir, porque senão o chicote vem e come solto. Se sentem desprotegidos. Deus, Ele quer você debaixo das suas asas, como a galinha com os seus pintainhos, diz a palavra de Deus, que é debaixo das asas dEle. Ele quer tomar pancada no teu lugar para que não te atinja. Pai é assim. Vem o ladrão, ele põe o filho atrás dele. Se tiver que tomar tiro, tomo eu. O filho está aqui atrás. Pai é assim. Deus veio estabelecer isso entre nós. Essa proteção e essa cidadania. Por último, Deus veio estender o seu governo celestial a esta terra e influenciar esta terra a partir do céu. Amém? Deus veio estabelecer o seu governo sobre esta terra e influenciar esta terra a partir do céu. E o governo de Deus vai ser estabelecido nesta terra. Virá o reino milenar do Messias, e por 1000 anos o Senhor Jesus reinará, e o governo do céu virá a esta terra. Virá. Esse propósito de Deus não vai ser frustrado. E Ele quer que você viva isso agora. Não quando Jesus já estiver aqui reinando. Ele quer que você seja um instrumento dEle, para que o reino dEle seja trazido agora, aqui entre nós, hoje. Para você viver o reino de Deus hoje. Ele quer que o seu reino seja estabelecido nessa terra, quer influenciar essa terra a partir do céu. Mas como nós lemos, os céus são os céus do Senhor, e a terra Ele confiou aos homens, aos filhos dos homens, a nós. E como Deus não quebra a sua palavra, Ele precisa de um corpo. Amém? Deus precisa de um corpo. Deus tem corpo? Não tem. E tem. Deus enviou o seu Filho, que se fez homem. Nasceu, entrou pela porta, porque para ter autoridade sobre esta terra que foi dada aos filhos dos homens, Deus tinha que se fazer homem. Porque agora Ele já tinha entregado, confiou nas nossas mãos. E Ele vai querer implantar o seu reino nesta terra e governar sobre esta terra. E para que Ele faça isso, terra que Ele deu aos filhos dos homens, Ele diz, eu mesmo vou lá. E se fez homem, e nasceu e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Jesus veio, era Deus e era homem. Amém? Entrou pela porta do planeta. Qual é a porta do planeta? Diga para uma mulher aí do seu lado, é o teu ventre. Diga para ela, teu ventre é a porta do planeta.
é o teu ventre. O teu ventre, mulher, é a porta para se entrar nesse planeta e ter a autoridade de Deus aqui. E já que Deus precisava ter a autoridade dele aqui, ele veio, Jesus veio e nasceu de um ventre imaculado, para ter autoridade aqui. Aleluia! Jesus nasceu. E o diabo sabia de tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, todos esses propósitos e do reino de Deus. Aí ele vem e mescla a religião no meio, faz uma bagunça, levanta um contra o outro para dizer, está errado, tem que rezar 3 Pai Nosso, e 5 Ave Maria, e não sei o que mais, e fica de joelho, e vai daqui até não sei aonde, ajoelhado, faz uma romaria, e não sei o que lá, você vai ter que fazer tal coisa. Ele faz uma bagunça entre nós, conta uma historinha para um, outra para outro, e todo mundo briga, porque ele não quer o reino de Deus, ele não quer a casa do Pai, a mesa, não quer a mesa. Nós tabernaculando com Jesus aqui à mesa, ele não quer. Deus precisava de um corpo, mandou seu filho, e ele recebeu um corpo. Aí, o diabo celebrou. Quando Jesus morreu na cruz, o diabo fez uma festinha, o bocó. Ha! Morreu. Agora não tem mais corpo na terra. E a terra que foi confiada aos filhos dos homens, agora eu vou tomar conta. Porque Deus não tem um corpo. Mas o bobo não sabia que a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós, os que cremos nele de todo o coração, nascemos de novo. Não da vontade do homem, não da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E nascemos agora de novo no novo reino. Do mesmo jeito que nós nascemos neste reino, neste planeta, para ter autoridade aqui, agora Deus nos diz que nós vamos nascer de novo pela fé, para entrar no reino dele. Nascemos de novo e somos nova criação. E nós somos chamados corpo de Cristo. Aleluia! De sorte que Deus agora tem não um corpo do Senhor Jesus, mas todos nós somos corpo de Cristo, para alterar a situação desse planeta. Não só Jesus trabalhando, todos nós. Por isso o Senhor diz, maiores obras do que eu, eles farão. Nós somos um monte de corpos, um monte de gente espalhados pelo mundo inteiro. Jesus estaria num ponto central. Nós estamos espalhados pelo mundo inteiro, nas igrejas subterrâneas, nos arranha-céus. Deus veio para implantar o seu reino. Conta contigo. Ele conta com você. Quais são as tuas angústias? Tuas angústias, elas são de origem religiosa. Porque no reino dos céus não tem angústia, não tem demônio, não tem dores, não tem enfermidade, não tem doença. No reino dos céus não tem. E tudo que a gente herda aqui é por outra coisa, não por causa do reino dos céus, onde deveríamos estar. Herdamos coisas por outras situações, por religião, por esgotamento espiritual. Esgotamento espiritual. Estou tão empenhado em fazer do jeito certinho, faço tudo direitinho, e as pessoas ainda não aceitam do meu jeitinho. Pô, mas o meu jeitinho é o melhor, é o mais parecido que tem com Deus. E o outro do outro lado diz, não, você está enganado, o meu é que é o melhor, que é muito mais parecido com o jeitinho de Deus. E assim vamos nós, brigando por religião. Diga para o teu vizinho aí ao seu lado, o apóstolo gosta de picanha. Se você é vegetariano, eu te amo. Eu adoro verdura. Desde que uma vaquinha coma a verdura e processe ela e transforme num bife, eu já como por tabela. Aleluia. Não me julgue porque eu gosto de picanha. Eu não te julgo pelas tuas cenouras. Não vamos brigar. Não vamos brigar. Eu falo um exemplo ridículo, mas a gente briga por coisas ridículas. A gente briga por picuinha religiosa. Não tinha
reverência. Não tinha reverência. Reverência é você saber quem é e saber quem Deus é. Não é assim, amados, oremos, ó Deus Santíssimo. Vai entender que isso é reverência? Cada um de nós tem um pique, tem uma maneira. E a gente padece e fica estressado por causa de religião. Estressado. Briga com todo mundo. Nervoso. Imagina que fez isso. E coloca no Facebook. Está lá na praia, quase pelado. Vocês viram que eu dei uma embaçada no final, não falei nem no gênero masculino, nem no feminino. É quase pelado. Porque é para ninguém identificar aqui de quem eu estou falando, aleluia.